Terceira Margem do Rio em Revista. Nada de novo debaixo do sol. Olá, aqui é mais um programa da Terceira Margem do Rio e estamos com um time completo, com Lucas Iglesias, Edson Nunes, Felipe Valente, Thiago Arraes e eu, Leonardo Gonçalves. O assunto de hoje é Vinde, Arrazoemos, e está baseado num episódio que aconteceu com as filhas de Zelofeade. É isso mesmo, Lucas? Zelofeade. Zelofeade. Conte-nos mais a respeito deste episódio, Lucas. Para quem tiver com falta de nome de criança aí, na verdade, a tendência para 2016 é Zelofeade. Feiade, né? Então, em Números 27 tem... ali um pouquinho antes, na verdade, tem a distribuição das terras para os cabeças das famílias do povo de Israel. E tem um caso em específico dessas filhas de Zelofeade, que elas seriam consideradas as herdeiras da terra. Só que a lei anteriormente dita era que os cabeças, os homens, descendentes das tribos, deveriam receber a terra. Então elas ficariam supostamente sem terra. Então elas chegam para Moisés e falam assim, olha, essa é a nossa situação. Nós não temos um responsável cabeça da nossa casa, nós somos as herdeiras e nós queremos receber a nossa parte da terra. Então Moisés ouve aquilo, intercede pelas filhas com Deus e Deus fala, olha, o que elas falam é justo e elas vão receber a porção. E é interessante que esse capítulo também tem uma relação... Então Deus muda a lei? Então, o capítulo tem uma relação com o Números 37, 36 também, quando... De novo acontece uma situação bem específica, onde homens chegam da tribo, da descendência de Zelofeade e falam assim, olha, só que se essas mulheres que estão recebendo a terra se casarem com homens de outras tribos, a terra, exatamente, a gente vai ficar um dia sem terra. Então tem que também reavaliar essa situação. E outra vez Moisés leva a situação para Deus, ele intercede por essas pessoas e ele fala, o que eles falaram é justo. Então... faça assim, elas têm que casar com pessoas da descendência dela, da tribo dela, tal. Então, é interessante porque, na minha opinião, porque Deus não chega e fala assim, olha, tô dando a distribuição vai funcionar assim e para esse caso específico funciona dessa maneira. Não, ele coloca uma regra, um princípio geral, obrigado, e daí ele espera do ser humano, parece um diálogo, espera uma resposta, espera uma reação. Acabou o programa. Tá joia, rolou. Obrigado, ouvinte, por ter ouvido até aqui. Essa é a terceira margem do Rio. Mas o programa não acabou, não. O programa não acabou, não. Bom, um primeiro aspecto interessante, quer dizer, vários aspectos interessantes, mas um deles que eu acho bem curioso é que em nenhum outro lugar você tinha a previsão de que as mulheres pudessem herdar alguma coisa, né? Então você tem as mulheres israelitas podendo herdar alguma coisa, essa flexibilidade da lei. Acho que o Thiago pode falar bem disso no livro de Êxodo, né? Na questão das leis no livro de Êxodo. Você tem princípios gerais e você tem em Números também essas leis que são princípios, elas não
elas não têm um caráter apodídico, né, de você, o cara fez isso, vai ser punido dessa maneira, que é como os textos legais aconteciam no Antigo Oriente, né? Então o cara adulterou, a punição é apedrejamento e tal. Você tem simplesmente não adulterarás, que é um princípio geral. E depois você vai ter previsões de, se adulterar assim, se adulterar assado, se for daquele jeito, se for daquele outro jeito, se o cara roubar assim, se o cara matar assado. Então vão ter uma série de discussões desses princípios. São dois polos, talvez, do que significa a lei bíblica, no caso que acho que a gente está explorando aqui, que existem aspectos descritivos, na verdade, não adulterarás. Isso é um princípio, é assim que deve, ou prescritivos, eu quero dizer. Não adulterarás, não dirás falso testemunho, prescritivo, claro, irredutível. E você tem elementos descritivos, na verdade. Agora, como esse princípio se aplica num contexto é altamente variado. E muitas pessoas, hoje em dia, quando estudam a lei, pelo menos, tem isso, se não claro, pelo menos bem confuso. Porque se está escrito, vamos até o fim. Mas a Bíblia carrega inúmeros exemplos de princípios, na verdade, sendo aplicados em diferentes contextos de maneiras diferentes. Eu acho que o principal, talvez o mais conhecido, eu podia usar o das parteiras em Êxodo, mas eu vou pular para o Novo Testamento, talvez seja mais próximo às histórias que o ouvinte deve conhecer do Novo Testamento. José, pai de Jesus, a esposa dele aparece grávida, na verdade fora do casamento, e de acordo com a lei levítica, obviamente, é bem claro o que deve ser feito, na verdade a descrição do que deve ser feito, que é o quê? Apedrejamento, no caso, na verdade, você traz a pessoa e é apedrejada. E, obviamente, ele não faz isso e ele é abençoado. E José, na verdade, acaba se tornando um dos melhores discípulos de Jesus, porque mesmo os discípulos de Jesus, mais tarde, não entenderam aquilo que José, o pai de Jesus, entendeu, que no centro da lei está a misericórdia. Então, a lei na Bíblia tem essas duas vertentes, a questão da descrição e a questão da prescrição. Mais tarde, no período dos reis, existem leis que eles aplicam de maneiras diferentes e Deus nunca repreende eles por ter visto um novo contexto e aplicado o princípio da lei de uma maneira diferente. E eu acho que isso traz a discussão toda para a grande pergunta: qual é a função da lei, no final das contas? Dentro da descrição, prescrição, qual é a função da lei? E a Bíblia, principalmente quando Jesus aparece, deixa bem claro que a lei foi criada para educar o nosso coração em como proceder com coisas que são explícitas e principalmente com casos em que a Bíblia não diz claramente como a gente deve proceder, o que a gente deve fazer. E aí você acabou de desmistificar um negócio que é muito importante a gente dizer. Não, a Bíblia não diz claramente o que a gente deve fazer em relação a todas as situações possíveis. Porque, infelizmente, ainda há pessoas que têm essa visão de que a palavra de Deus, né, e tem muito esse caráter de jargões que acabam gerando em nós uma expectativa, uma falsa expectativa em relação à palavra de Deus. Não, a palavra de Deus tem todas as respostas. Então, como se fosse uma coisa, todas as respostas específicas para todos os contextos. Verdade, ela até tem todas as respostas, se ela é mas cognitiva, de que maneira? Se é cognitivo, se aquilo que Deus tem para me dizer passa por um aspecto do meu convencimento cognitivo de algo que esteja no texto, diretamente, ela não tem todas as respostas. O que eu acho que agora, a igreja moderna se ensina por ali, né? Se o Espírito se revela a você por ali, aí o que eu acho pode que até dizer que ela tem todas as respostas. A igreja desenvolveu hoje em dia, desenvolveu não, acho que é algo natural do ser humano, acho que desde os tempos de Jesus tem isso. É muito mais fácil você aparentemente obedecer a letra da lei do que permitir que a lei eduque o seu coração, entendeu? Esse é um processo muito mais longo. Então na Bíblia tem também diversos exemplos de pessoas que escondiam a sua própria iniquidade atrás da lei, entendeu? O jovem rico, por exemplo. Eu cumpro a letra, tipo assim, eu sei tudo. Como é que eu faço para herdar a vida eterna? Guarde os mandamentos. Isso eu já faço. Aí Jesus vai no princípio geral dos mandamentos, que é o quê? Amor ao próximo. Então, você ama o próximo, então dê tudo que você tem pro próximo. Isso ele não conseguia fazer. Com a escravidão, com tantos outros problemas sociais, além da Bíblia, a gente da mesma forma procede. Escravidão por muito tempo foi justificada nos Estados Unidos, principalmente, com textos bíblicos, na verdade. As cartas de Paulo, aqui também. Com textos bíblicos, porque é fácil você esconder a nossa, não digo você, a nossa própria iniquidade atrás de um texto bíblico. Não, eu tô guardando o sábado, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, mas no final eu tô completamente corrompido porque eu tô simplesmente observando a prescrição da lei, mas eu não deixei a lei educar o meu coração. O que é a palavra de Deus, né? O que é? É a pergunta, né? Você tem que eu acho interessante a gente voltar, que o Thiago pontuou muito bem, Thiago, muito bom o que você falou.
Mas Foi aprovado, hein? foi aprovado. Cara, hoje eu vou pra casa. Mas, que mas privilégio. é a questão da prescrição e da descrição, né? Você tem leis que são prescritivas e depois elas vão ser descritas. E você tem leis que são somente descritivas, né? Então, por exemplo, no caso do sábado, você tem, não vai colher gravetos no sábado, não vai fazer fogo no sábado e tal. Mas é a aplicação de uma prescrição Contextual. E Completamente contextual. você tem as leis que muitas vezes não aparecem de uma maneira prescritiva, mas aparecem de uma maneira descritiva. Então, por exemplo, sexo pré-marital, né? Não aparece uma prescrição, não vai fazer. Mas aparece, por exemplo, como uma virgem estiver no campo e tal. E aí vem o indivíduo. Se ela consentir com o sexo, então a punição é essa. Se ela não consentir, que seria um caso de estupro, etc. Mas a punição é aquela. Ou seja, você não tem uma prescrição, mas você tem uma descrição de uma situação de lei. Que subentende. Que revela algo, né? Que revela alguma coisa. coisa. Ou seja, você tem que buscar nessas descrições o princípio que está por trás. O que muitas vezes não acontece, que me incomoda bastante, é que as pessoas não percebem essas distinções fundamentais e elas aplicam de uma maneira sem nenhum tipo anacrônica, né? de arrazoar, né? Elas não arrazoam, elas simplesmente vão aplicando as coisas de uma maneira indistinta. Por exemplo, isso é uma crítica à questão de você comer carne com leite, né? A prescrição levítica não vai cozinhar o filho no leite da mãe. Acabou o estrogonofe. Pronto, Exatamente, acabou com o almoço. O estrogonofe, quem come carne acabou com o estrogonofe, acabou com o cheeseburger e assim por diante. Mas nem se for de glúten? Mas aí, não, de glúten pode, porque não é carne, né? Não é carne, né? Pô, aí também fica brincadeira. Mas né? é carne. A não ser Mas que é de exista um soja, bode né? vegetal. Mas é carne vegetal. Bom, ele tava zoando. E eu caí. Mas vamos continuar. Bode vegetal. Você caiu mesmo? Caí, Coisa eu que você tava tava zoando de preocupado, volta. cara. Não, vai Caraca, Felipe. bicho. Nossa, vambora. Mas você percebe o seguinte, tem um princípio ali que você tem que cavar, você tem que pensar, você tem que arrazoar com Deus qual o princípio que está ali, porque ele não ele é prescritivo e é descritivo ao mesmo tempo. Esse é um caso. Agora, por exemplo, você vai para o Novo Testamento, que você também mencionou o caso de José, do apedrejamento da virgem que engravida e tal, mas você tem a parábola do bom samaritano, que é exatamente uma, entre aspas, uma brincadeira que Jesus está fazendo com a audiência dele, né? O que eu preciso fazer para ser salvo? O que a lei diz? Amar a Deus acima de todas as coisas, é o meu próximo. Então faz isso. Então, mas quem é meu próximo? Vinha um sacerdote, vinha um levita e tal. Mas em Deuteronômio é claro que o sacerdote e o levita não poderiam ajudar alguém que estava morto. Porque senão eles se tornariam impuros. E muitas pessoas, eu já ouvi isso em sermão, eles se tornariam impuros para o serviço no templo. Não, eles se tornariam impuros. Ponto final. Não tem impuros para o serviço, é impuros. Aí é interessante porque quando Jesus narra, e vocês lembram muito bem, ele fala assim, o indivíduo ficou como morto. Ou seja, o que é um cara como morto? Pô, não dá pra você saber se o cara tá morto ou não. Sim. Ou seja, eles teriam que se aproximar do morto. Ele criou o problema. Ele criou um problema, um dilema ético. Circunstancial. Ele Um criou problema ético. Além do que o texto... Exatamente, porque o texto ele não é... Ele é prescritivo e descritivo, mas o princípio por trás dele a gente não explora, e Jesus vai explorar, porque a audiência dele, como você também colocou, estava preocupado com, a gente fala isso nos nossos sermões, a letra da lei. Estava preocupado com a formalidade da lei, e não com a essência da lei. O que é pecado, o que não é pecado, Exatamente. o que é certo, o que é errado. E não o que é a lei. Né? O que é Qual é a certo, o que é função errado. da lei no Exatamente. O que é a lei, né? O que a lei está falando sobre isso? E isso é o que a gente Preocupados, transporta. talvez, traduzindo, me corrijam se eu estiver errado, preocupados em não fazerem o que é errado, e não preocupados em fazer o que é certo. Ou preocupados em fazer o que é certo, mas fazer circunstancialmente, não na essência. Né? Tanto é que a expressão circuncisão do coração, que mal explorada em várias situações, ela aparece em Deuteronômio, ela aparece no Antigo Testamento várias vezes. Os profetas clamam pela circuncisão do coração. Não é só Paulo no livro de Romanos. Claro. Né? Ou seja, a circuncisão mais importante sempre foi a do coração. Só que o pessoal está preocupado com... Mas Na o verdade, processo... Vira um negócio Mas só mas o Vira um negócio processo só pro forma, né? Tipo, que eu tenho que externo. fazer porque... Exatamente. Porque tá aqui, tem que ser Aparente. feito. Externo. Vira né? performance. Externo. Performance. Representação. E aí vira performance, representação, e depende de mim. Sim. Mas acho que Meritório. a grande lição de Jesus, baseado na discussão aqui, obviamente, é clara, assim, pense no que você está fazendo. Obviamente, aquilo que foi dito na lei não é simplesmente para ser seguido. Existe um processo, esse arrazoamento que o Edson está falando, é esse processo de educação do coração. Mas por que a lei está escrita dessa maneira? Que é algo que já vem desde cedo. Quando seus filhos perguntarem o porquê, Deus está completamente preocupado com o significado das coisas, em vez de simplesmente cega obediência, no caso, na verdade. E hoje em dia, na nossa igreja moderna,
não só adventista como em outras também, existe uma grande onda, talvez às vezes muito da direita e tudo mais, de uma ênfase em conduta, uma ênfase no que fazer e o que não fazer, De uma ênfase em em performance. detrimento do princípio, mais uma vez, do porquê Sim, que a gente está Porque fazendo isso. você tem que avaliar que você está crescendo espiritualmente. Exato. Você só pode avaliar com coisas palpáveis. Exato. Então você vai avaliar baseado no comportamento. Exato. Então o exemplo de Jesus que ele deixa pra gente é extremamente próprio, eu acho. Que em vez de você levantar a música, mas o que é certo, o que é a pergunta, né? O que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, qual é a função da lei, qual que é o princípio Mas por isso é detrás disso? segurança dos fracos, né? Segurança dos fracos é a universalização da conduta. Essa é a segurança dos fracos. Nossa, Todas as Aí- vezes em que você universaliza aí a conduta, foi forte. você tem... Mas é a fraqueza do homem. É a fraqueza do homem, né? O homem Cara, passa por isso. Um processo interessante. Universalização da conduta. Da conduta, é. Você torna ela uma coisa Forte só. isso aí. É a sua fraqueza, né? E é mais fácil de eu o controle, né? Você tem umas controlar. situações interessantes, né? Fala assim, livro de números, de Levítico e tal. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, para nela habitares, então você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. A primeira coisa que o aluno, né, quando tá na aula, ele fala assim, mas então eu não precisava fazer isso no deserto. Bom, então você vai, por exemplo, alimentação. Ele não precisava fazer no deserto porque ele recebeu maná. Cultivar a terra. Não precisava fazer no deserto porque ele tinha um maná. Não tinha terra pra ser Não tinha cultivada. Não tinha terra, tinha deserto só. Exatamente, ou seja, aí o negócio fica engraçado, mas então essa lei só serviria em tal circunstância? Sim. Aquela descrição Completamente. Mas esse é o Exatamente. ponto, quando você lê a Bíblia, você vai nos reis, eles literalmente aplicam de uma maneira contrária ao que foi dito na descrição. Aí você percebe que apesar da descrição, você tem a prescrição que está por trás dela. Qual é a prescrição? Quando você entrar na terra que o Senhor Deus te dá, todo fruto da terra que você colher, as primícias, você vai levar no santuário. Então veja só, mas tem um elemento prescritivo que é descritivo, mas está ali, tá? Uma essência melhor, eu acho, talvez. Uma essência que... Qual é a lei? A essência da lei é o seguinte, você precisa reconhecer que tudo que você ganha vem de mim. Agora, talvez aqui no deserto, o maná tá caindo, Tá tudo certo. você tá vendo que sou eu que dou. Mas quando você entrar na terra, você vai plantar e vai colher, mas você vai ter que lembrar também que fui eu que dei. Foi eu que dei, que não Ou é seja, Que é um você fala princípio só que pra volta você em manter a Gênesis 1 por falsa completo. sensação, Que a terra é Que minha, completamente. exatamente. Gênesis 1 por Volta- completo. Pra Gênesis manter a falsa E, na sensação verdade- de que eu tô produzindo e veio, então sou eu que tô fazendo. Tô fazendo, não. O maluco, eu acho, na nossa experiência religiosa de hoje, né, trazendo para os nossos dias, é que a gente não percebe, e talvez agora eu seja maldoso, ou quando a gente percebe, a gente não liga. Que essa diferença ela existe, que ela tá no texto e que isso precisa... É que ela é incômoda, ela é desconfortável, ela... É que é desconfortável saber que Deus dá liberdade pro ser humano. Isso já é desconfortável. Conversar, né? Isso você quer que Deus dê uma palavra final e a gente não entende que Deus... Na liberdade que Deus dá, ele se acomoda à liberdade. Então, muitas vezes, Eu já Israel falei- escolhia a coisa errada e Deus trabalhava com o povo. Abraão, os patriarcas. O que é a história dos patriarcas? É errar e Deus se acomodar. É errar e Deus se acomodar. Uma das coisas... Me vem uma coisa triste, uma das- cara, que é o... Desculpa, Léo, uma coisa triste que eu prefiro que Deus me diga. Porque eu prefiro que ele me diga porque eu não quero me relacionar com ele. Eu prefiro. Isso aí. É melhor. É mais Diz fácil. que eu faço. Diz que eu faço. Aí a gente não precisa ficar Que trocando ideia. basicamente é o que acontece com o povo de Israel. Israel e Moisés no Que eu Sinai. preciso ser seu Basicamente amigo. O isso. que você quer? O que você quer? Isso? Ok, Eu beleza. obedeço. Moisés, o Que é povo de Israel não muitas aguenta vezes... essa presença. Que é muitas vezes entre milhões de aspas, enfim. Mas o que Buber, cara, vamos falar de Buber aqui, só um minutinho só. Pode Scripture falar. and Translation, escritura e tradução. Ele simplesmente fala do porquê que a gente não consegue. Nós somos Israel nesse caso. A gente é Israel no ponto. Por que a gente não consegue lidar com revelação? Ok? Porque na revelação a gente se torna responsável por aquilo que é revelado e a gente não quer essa responsabilidade. Então a gente não quer... responsabilidade nenhuma. A gente não quer a responsabilidade de lidar com um relacionamento com um ser que é maior, com um ser que é amor, com um ser que dá liberdade. A gente quer a letra, a gente quer a conduta, a gente quer o certo e errado e distância, consequentemente. E Então, acho ele, que inclusive, faz a crítica de que as pessoas não leiam o texto, porque quando elas leem, Deus fala. Então elas não querem ouvir, elas não leem o texto. evita a revelação. Elas Conta uma preferem- história, Elas preferem fala que piada. Exatamente. Mas o que vira a nossa Gasta 20 comunidade? minutos dando boas-vindas. Mas o que vira a nossa comunidade religiosa, né? A gente para pra pensar, a nossa comunidade religiosa, ela vira um show, aquele show de torta na cara, né? E aí, faz uma pergunta e aperta o botão pra responder. Eu respondi errado, torta na cara e tal. Aham. E quem media essa resposta, esse negócio, é o pastor. É o líder religioso. Então, basicamente, fica o seguinte: pastor, pode cinema ou não? Não.
Toca na cara. Aí, não pode. Acertou, maravilha e tal. Mas o pastor é que tá mediando Interpretação de profecia. 2.300. O que significa? Isso. Acertou. Então, o negócio é o seguinte. O membro, ele não quer pensar. O ser humano Ele não quer resposta. pensar. Ele O quer ser resposta. humano, de uma maneira... O líder ele também não quer. Sim, ele não quer pensar. Ele quer receber pronto. Não, mas é que tem um negócio, Léo. O líder gosta do poder. O líder gosta do poder de poder decidir a vida dos outros. E dá a resposta. E controlar, dar as respostas. controlar. Então, a minha experiência religiosa, eu arrasou com Deus, mas os membros não. É o grande síndrome do sacerdote. a Eu sou o diferença é que- mediador entre vocês e Deus, né? Me Exatamente. permito. Em vez de você olhar para Moisés e falar assim, risca meu nome e fica com ele. Porque esse é o princípio de fato. A diferença é que quando a gente se aproxima de Deus e diz pra Deus assim, diz o que você quer pra eu fazer, pra não precisar me relacionar contigo, aí ele cria situações constrangedoras e inusitadas a fim de que eu tenha que me relacionar com ele, a fim de que eu consiga entender o que é melhor. Quando isso se dá com um líder religioso mal intencionado, ele gosta. Essa é a essência do que... Ele gosta porque ele acha legal. E é legal, né? Manipular os outros. Em alguma medida né? Só que diabólico. Não só religioso, acho que isso é algo natural Não, do ser humano. É a líder, política. isso, Eu não normalmente. entendo. A Ana Arendt É porque fala a gente disso. acaba falando do nosso Fala universo. O ouvinte não pode achar que isso aqui é um problema de igreja. Isso é um Sim, problema sim. humano. Entendeu? Ela Isso é um lembra, problema ela vai humano. no- É porque é mais fácil julgamento- simplificar no nosso universo, mas... Fala isso é da pouca Hannah coisa. Arendt. Né, Fiquei ela vai curioso. no julgamento lá do Adolf Eichmann, em Jerusalém, e ela esperava que o cara fosse um animal, um monstro, porque ele foi um dos responsáveis pelo transporte, a logística de transportes no Holocausto e tal, e ela fica Ele abismada. tornou extremamente eficiente. Exatamente, ela fica abismada por quê? Porque ela viu um cara normal que, na verdade, a todas as respostas de culpa por aquelas mortes, ele falava, não, na verdade o que eu fiz foi só assinar essa papelada para o trem sair daqui e ir para tal lugar. Então, a falta de capacidade de pensar nas ações, até o Bauman fala disso, Mas eu acho que esse é o ponto. modernidade, A A burocracia. generalização que o Valente Exatamente. estava falando, essa generalização de Não é conduta, restrito é à o que religião. leva ao holocausto, esse é o ponto. Uhum. Entendeu? É isso, o deságua em mortes. Não Isso é pensar. deságua em mortes. Se não tem um vinde arrazoemos, a religião se torna mecânica. Mecânica Aham. leva à morte. Se ela Foi se o que torna fizeram- mecânica, ela se torna ritual. Meu amigo, Um Se ela ritual se- de repetição. Amigo, E daí Isaías os fala, o que fariseus- adianta vocês trazerem o sacrifício, fazerem tudo isso, se o quê? Se a mão amigo, de os vocês tá muito fariseus Paulo vai mataram dizer, Jesus, a letra, é simples. E aí Paulo vai Mataram. dizer, a letra por si só, a Bíblia fria, Os fariseus, mata. conduta, generalização de Exato. conduta, farisaísmo, leva a assassinato. Ponto final. É isso. Leva à morte. E deixa eu jogar uma coisa aqui e talvez não tenha nada a ver. Nos A gente tem últimos tempinho. minutos do A gente tem um programa. tempo aqui. A gente tem um tempo aqui. Então Eu controlando discordo bem que o tempo. esse daí é um outro programa, né? Não é bem os fariseus que mataram Jesus, mas eu entendi o que você quis dizer. Isso. que eu quis dizer. O Os fariseus eram bons. farisaico. Sim, eu entendi. Né, É que eu tô olhando o relógio aqui, não tá dando tempo de explicar muita coisa. Mas obrigado, Edson, mas por a gente tem esclarecimento. tempo Nossa. ainda. Essa Nada contra os distinção- fariseus. Tem algum fariseu escutando aí, pessoal? Eu sei que vocês fizeram grandes coisas e a gente aprecia. Curtimos vocês. Essa que a gente já falou Tira uma várias selfie, vezes manda aqui, para que o Thiago www. falou, que o Edson falou também, da prescrição e da descrição. Isso também tem a ver com a distinção entre conselho, recomendação e lei? Ou não existe essa distinção? Não, o texto Não é bíblico assim. não tem Eu acho muito isso. Não tem esse É que negócio tal- de recomendação e lei, não tem isso daí. É que talvez a recomendação seja o aspecto descritivo. Tipo assim, Sim, esse é o sim. princípio, então a recomendação é que nesse contexto faça mas talvez seja mas isso. a palavra usada nunca é Não, recomendação. não, É não lei, existe é lei essa do mesmo distinção, jeito. é lei do ela mesmo vai jeito. e O tal, problema é que é etc. difícil, que você lê lei e você já acha que já é tudo Sim, prescritivo. sim. Isso é como a gente lê É, Bíblia. isso Se Você tá tem que ler o escrito, texto. é prescritivo. Você tem que ler o contexto. Agora, são diversas palavras para lei, cada uma com uma sutileza pequena, mas são 6 ou 7 palavras para lei, que Os agora eu não me lembro. contextos, Então né? você tem mitzvah, você tem... O Torá mesmo em si. Tzadak, você tem tzav, você tem rock, você tem várias Torá mesmo, você tem muitas palavras para lei em hebraico, que é interessante, e todas elas vão ser usadas em contextos muito parecidos e muito diferentes também. Ou seja, não tem muito esse negócio que no nosso português você tem recomendação. Agora, Ou seja, pode-se afirmar que a própria estrutura da escolha de palavras incentiva e força o leitor a pensar e refletir, porque não existe, por exemplo, a primeira coisa, se tem 8 palavras diferentes, então cada um deveria designar uma coisa diferente, um nível, um grau diferente, mas não tem nada exatamente. disso. Eu acho que mas pra muitas vezes qualquer- elas estão em sinônimo. Elas não são sinônimas, mas elas têm conteúdo similar. Elas estão no mesmo campo Ou semântico. seja, ao invés de facilitar, parece que até a própria escolha das palavras, Sim, a quantidade sim. de palavras, ela dificulta para gerar a necessidade de reflexão de diálogo claro. e reflexão, e de análise. com certeza. Mas se você notar hoje o leitor da escritura moderno, ok?
para a maioria dos dilemas éticos que a gente tem no nosso dia a dia, você não encontra um texto prescritivo para falar, olha, você não pode fazer isso daqui. Não existe. Claro. E esse é o ponto. Lendo a Bíblia, eu me encontro num mato sem cachorro, ou sem sair numa esquina, em que é inevitável a reflexão. Ou Sim. eu reflito no texto, Ou eu não tenho. Como, por ou eu exemplo, vou você caçar tem- alguma que coisa você para tem justificar a minha uma- conduta. Você tem o uso do texto de Onan, né? Que ele tá no meio de uma situação sexual e ele tira o pênis e o sêmen é derramado na terra. Pronto, esse texto é usado para falar dos métodos contraceptivos. Então não Sim. pode. Mas você vê que é um fogo, hein? deslocamento do texto. Você Completo. tem A questão tem- toda é a injustiça que ele estava cometendo para com aquela Exatamente, mulher Claro, que de não claro. tinha... suscitar semente, De etc. suscitar e tal. semente, estava lá só no bem o bom, negócio, mas não queria a responsabilidade Esse texto vira, fazer um entre filho aspas, nela. uma prescrição para o método contraceptivo, para masturbação e assim por diante, quando o texto não, Não. fala disso. O pior não é nem você mudar a descrição para um outro contexto. O problema é você mudar a prescrição. Que é no caso que acontece. Exatamente. Mas Você é vira um Deus. Você vira Deus. Mas é um dos inúmeros exemplos que a gente usa o texto errado, e muito errado, entendeu? Bom, a gente poderia enumerar vários aqui, mas Acho que infelizmente ficou, o nosso ficou tempo... claro o ponto. Nosso tempo então acabou. Nosso tempo foi, né? O importante é o vinde e arrazoemos, né? O importante é a lei tá lá, mas ela é para ser discutida, não, eu acho, mas você e Deus e tal, argumentando como a história que o Lucas colocou no início de Zelofaade, né? Há uma situação, a lei não prevê essa situação, não tá claro na lei essa situação, eu vou até Deus e Deus vai então me direcionar o que fazer. E Deus mesmo, responde. e Deus mesmo, ilumina, e mesmo e Deus quando a lei resolve. é clara, como no caso de José, Sim. a misericórdia está no centro da lei. Então não tem uma fórmula, acho que Ou básica. como numa parábola do bom samaritano, Perfeito, né? Ele perfeito. cumpre a lei, mas Jesus fala isso não é o suficiente. Exato. Eles cumpriram, mas não cumpriram, porque o importante era o indivíduo. Exato. Para a espiritualidade não existe fórmula. Sim. Esse é o ponto. O importante é a vida, o importante é o outro, e etc, etc. É isso aí. Não tem mais nada a falar. O importante é a vida, o importante é o outro, o importante é o diálogo, o importante é o relacionamento. Terceira Margem do Rio em Revista. Nada de novo debaixo do sol. Apresentação: Edson Nunes Júnior, Lucas Iglesias, Leonardo Gonçalves, Felipe Valente, Tiago Arraes. Trilha sonora: Gabriel Iglesias. Sonorização: Jeter Miguel e Matheus Benhur. Produção: Marcelo Matos.